Olá pessoal, nessa aula eu vou estar mostrando como que a gente pode ganhar tempo usando o Bash, né? Então assim, essa aula ainda é uma aula de revisão de Linux, mas eu vou estar mostrando alguns comandos que são extremamente interessantes e extremamente úteis para a gente estar trabalhando no decorrer das próximas aulas, tá? Então é de suma importância que vocês absorvam o conteúdo dessa aula, ok? Vamos lá então. Bom, o primeiro comando que eu vou estar mostrando para vocês é o grep, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, dou um cat etc pswd. E aí, beleza, eu vi esse arquivo aqui, certo? Mas eu quero filtrar esse arquivo apenas para os usuários, para as linhas desse arquivo que contém o bin bash, tá? Então, a gente vê aqui que tem um monte de coisa nesse arquivo, mas eu quero filtrar esse arquivo apenas para que contenha bin bash. Então, eu posso usar o cat, de novo, para mandar ler esse arquivo, e usar o pipe aqui para concatenar um segundo comando. E aí eu utilizo o grep. E aí, nesse filtro do grep, eu falo para ele me trazer as linhas apenas que contenham bin bash. E aí, ele me traz todas as linhas que contêm bin bash, ó. A do root, a de alguns usuários que tem aqui e do Postgres. Beleza? Existe também como fazer uma outra forma de filtragem do grep. Você fazer a filtragem diretamente no arquivo. Como assim? Ó? Eu já uso o grep, quero bin bash, então todas as linhas que tiverem bin bash do grep no arquivo etc pswd. Beleza? Então não precisaria estar concatenando o cat com o grep, tá? Eu poderia usar o grep diretamente no arquivo, tá? E uma outra coisa interessante é que em qualquer uma das formas você pode jogar essa saída para um segundo arquivo, como por exemplo, vou jogar aqui como TenShell, tá? Então agora o arquivo chamado TenShell, ele tem o conteúdo dessa saída que a gente acabou de fazer esse filtro, ok? Uma outra coisa interessante do grep, se a gente vê aqui, etc pswd, a gente vê que tem vários, por exemplo, bin false, tem também os no login aqui para cima, certo? Eu poderia ainda filtrar isso e falar para o grep que eu quero ler todo o arquivo, mas eu quero que ele exclua as linhas, ele não me traga as linhas que contém bin false, tá? Então, bin false de etc pswd. E agora, pode ver que ele diminuiu o tamanho do arquivo, ele excluiu todas as linhas que contenham bin false. A gente ainda poderia concatenar esse grep com o segundo grep ainda, tá? Da mesma forma, ainda falar para ele que eu não quero que contenha a palavra no login também, tá? Então, "-v no login", e aí ele traz ainda uma saída mais limpa ainda, entendeu? Então, o grep é muito interessante quando a gente está trabalhando com arquivos grandes e a gente quer fazer um filtro nessa saída aí para ir melhorando a visibilidade aí, entendeu? Quando você está trabalhando com log. Um pouco mais para frente a gente vai ver que ele vai ser muito útil, tá? Bom, um outro comando que eu gostaria de mostrar para vocês é o chamado awk, tá? O awk, deixa eu zerar a tela aqui. O awk, a gente consegue fazer um filtro por colunas, tá? Usando algum delimitador. Como assim, velho? Por exemplo, a gente tem um arquivo aqui chamado TenShell, certo? Que a gente acabou de gerar com o grep. Qual que é o padrão desse arquivo? Ele tem um nome aqui de usuário, ele tem aqui 2 pontos, certo? Que é o separador de cada uma dessas colunas, tá? Então aqui é onde fica o home do usuário. Então se a gente contar aqui, a primeira coluna é onde fica o usuário. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta coluna é onde fica o home do usuário, né? O local da onde está a pasta, o diretório home daquele usuário. E o último aqui, o 7, seria o bash dele, tá? Então, com o awk, a gente conseguiria filtrar isso. Como assim? A gente pega aqui e fala, ó, vou usar então aqui o "-fzão para mim falar qual é o tipo de delimitador que eu quero usar aqui. No caso, eu quero usar o 2 pontos, tá? Então eu vou colocar aqui, que é o 2 pontos que separa cada campo, tá? E aí, simplesmente eu vou pegar aqui
e falar para ele imprimir tudo que tiver no primeiro campo, tá? Opa, eu tenho que indicar o arquivo, né? Então, estou falando aqui para ele dar um print no campo número 1, tá? E aí eu tenho que falar qual o arquivo que eu quero isso, que é o TemShell, beleza? E quando eu faço isso, então ele imprimiu só a primeira coluna, entendeu? Então isso é muito interessante pra gente, se a gente quer fazer um filtro em um arquivo muito grande e pegar só uma determinada coluna, tá? Então a gente pode usar o AWK. Um outro uso interessante dele é que a gente pode usar outros, imprimir duas ou três ou todas as colunas, ó. Como no caso aqui eu estou imprimindo a coluna 1 e a 6, ó. Então ele tem o nome do usuário, em seguida ele tem o caminho aí desse usuário, certo? E eu poderia fazer melhor ainda, eu poderia colocar uma string aqui para falar assim, o diretório, e aí eu vou dar um espaço aqui, que é esse diretório aqui, e aqui entre, ou melhor, o usuário tal, que vai ser a coluna 1, tem o diretório, e aí a coluna 6, beleza? O tem ficou colado aqui, é só dar um espaço antes. Beleza. E aí ele mostra agora, posso até tirar esse espaço antes daqui. Agora sim. E aí ele tem uma saída com a nossa string aqui. Então o usuário, ele pega o usuário da primeira linha, o usuário aluno 1 tem um diretório em tal lugar. O usuário root tem um diretório em tal lugar. Então são alguns tipos de usos que a gente tem com o AWK. E mais uma vez a gente poderia pegar tudo isso, esse comando que a gente acabou de dar, colocar o sinal de maior aqui e jogar essa saída para um outro arquivo, entendeu? Então são usos interessantes que a gente tem com o AWK e com o grep. Um outro comando que eu gosto de usar bastante é o cut, né? Cut ou cut, que a gente também usa da mesma forma, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui o arquivo TemShell. Beleza, eu li ele aqui. Se eu usar o cut, eu posso filtrar também só uma determinada coluna que eu quiser aqui dentro. Como assim? TemShell, eu posso filtrar aqui cut "-d", que é o delimitador. Qual que é o delimitador que eu quero? Ah, eu quero a vírgula aqui, tá? A vírgula é o que divide um campo de outro. Então eu falo para ele que a partir da vírgula eu quero o campo 1. E aí ele me traz só a metade para cá da vírgula, ok? Se eu falar que eu quero o campo 2, ele vai pegar metade do lado direito, tá? Opa! Ele teria que pegar o campo 3, então, porque tem o campo 4 que tem 4 vírgulas ali. Só para a gente entender bem, ó. Eu estou filtrando pela vírgula. Então, o lado 1 é esse, tá? O lado 2 é esse, que tem uma vírgula. O lado 3 é esse. E o lado 4 é esse aqui. Beleza? Então, a gente poderia filtrar pela vírgula. A gente poderia filtrar pela barra aqui. Falando, a partir da barra, eu quero o que vem depois da barra. Entendeu? Ou pode simplesmente fazer o mesmo uso do AWK, que a gente vai ter a mesma saída, como por exemplo, o delimitador é o 2 pontos e o F1, que é a primeira linha, tá? Ou o F2 ou o F6, que é a mesma saída idêntica que a gente tinha com o AWK, ok? Só que a gente fazendo isso com outro comando que é o cut, ou cut, beleza? E um último comando aqui que eu queria mostrar para vocês é o comando sed. Eu tenho um arquivo aqui chamado teste, que ele tem aqui janeiro, eve, março, abril, maio, papapá. E a gente pode ver que já de cara aqui o fevereiro está errado, né? Era para estar fev e está eve, entendeu? Então, a gente poderia usar isso via linha de comando, conseguir substituir exatamente essa parte que está errada aqui pela parte correta. Como que a gente faz isso? Através do sed. Então, sed, a gente coloca aqui S, que é para substituir, e aí as partes que a gente vai substituir. Então, eu quero substituir a parte do texto que está chamando o eve por fev, certo? E aí, qual é o arquivo que eu quero fazer essa alteração, que é o teste.txt. Então, ele vai substituir eve por fev. Se eu fizer isso, agora a gente tem a saída correta, tá? E com isso a gente poderia, da mesma forma que eu falei,
deixa eu mandar aqui para cima, fazer essa saída sempre saindo para algum outro arquivo. teste2.txt. E agora o teste2.txt é o arquivo correto, ó, que já tem o fev. E o teste, que foi o primeiro arquivo, é o arquivo errado. Ó. Beleza? Então, são quatro comandos, basicamente, né? O grep, o awk, o cut e o set. Entendeu? Então, basicamente, a gente dominar esses 4 comandos aí vai ajudar bastante no dia a dia aí, agilizar as nossas tarefas e até ajudar aí na hora da criação dos scripts. A gente vai ver que vai usar bastante esses comandos aí para ir fazendo filtro para trabalhar com as nossas ferramentas aí nas próximas aulas, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.